Uma boa noite a todos. E hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. E é verdade que o ano de 2021 está acabando. E tomara que acabe logo, né? Porque mais notícias desastrosas eu venho trazendo para vocês. E hoje, como vocês estão vendo aí, viram na thumbnail do nosso canal no YouTube, né? Da qual eu já adiantei para vocês, a primeira notícia vem lá de Brasília. É uma notícia depois de muitos Roev News que passaram. Trago aqui para vocês uma notícia que vem direto de Brasília. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, julga ações contra a portaria que proíbe demissão de não vacinados. Então, para quem não está sabendo dessa notícia, está tendo um rumor do qual todas as pessoas, empregados no caso, né, funcionários, são obrigados a se vacinar. E caso não queiram se vacinar, o empregador, o patrão, o dono da empresa da qual você trabalha, pode então demiti-lo. Então você teria que se vacinar, mostrar o seu passaporte, mostrar a sua carteirinha, confirmar que você se vacinou para se manter empregado. Então o STF vai julgar aí ações contra a portaria que proíbe demissão de não vacinados. Eles estão então sendo contra a esse rumor aí que tá acontecendo. Pelo menos isso de bom eles vão fazer, né? O Supremo Tribunal Federal julga de 26 de novembro a 3 de dezembro as ações que questionam a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, que proibia a demissão por justa causa de funcionários que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid-19. A análise será feita no plenário virtual. Não há discussão entre os ministros nessa modalidade de julgamento. Eles depositam os votos em um sistema até chegarem a um resultado. Podem pedir vista, né, que significa mais tempo para decidir, que suspende o julgamento por tempo indeterminado, ou um destaque, que tira o caso de virtual e manda ao plenário físico, onde há debate entre os magistrados. Que eu, pela experiência que eu tenho tido acompanhando algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, eu acho que será dado destaque e eles vão querer debater fisicamente uns com os outros. O ministro Roberto Barroso derrubou na sexta-feira, dia 12 de novembro, o trecho da portaria que proíbe a demissão dos não vacinados. A única exceção é quando houver indicação médica para não tomar as vacinas. A tendência é que a corte mantenha a decisão do ministro. Ao empregador é proibido, na contratação ou na manutenção do empregado do trabalhador, exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação, certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou a estado de gravidez, diz a medida. Então, pode ser que a gente tenha um debate aí, um debate muito fervoroso entre os ministros, uns defendem, outros não. Vamos ver o que isso vai dar. Então, lembrando que o julgamento começa em 26 de novembro e eles têm aí até dia 3 de dezembro para poder estar decidindo sobre essa portaria, tá? Bom, e agora vamos às notícias internacionais. OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do qual eu já falei aqui em outras edições da Roev News. Se você não está sabendo sobre esse assunto, não sabe o que significa essa palavra OTAN, procura aí no nosso canal oficial do YouTube que você vai se manter informado, porque nós já falamos sobre isso, né? Lembrando que para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí, curtir aí como vocês fazem, é de graça, né, pessoal? E ajuda também, dá combustível pra gente estar sempre trazendo material para vocês, né? Porque se não houver engajamento, não tem motivo nenhum a gente estar trazendo, elaborando aqui material para vocês, né? E tá acontecendo essa guerra aí entre a Rússia com a China, né?
A Rússia será sempre aliada da China por conta do comunismo, né, e da ditadura que eles têm ali no sistema econômico deles, né? O sistema econômico é capitalista, mas o regime é um regime comunista, tá? A gente já explicou isso aqui também para vocês. Então a OTAN pede transparência à Rússia e vê crescer tensão entre Moscou e Ocidente. Moscou é a capital da Rússia, tá, pessoal? Bloco considera preocupante o aumento de tropas russas perto da fronteira ucraniana e reforça a posição de apoio a Kiev em caso de agressão. Então, assim, Kiev é a capital da Ucrânia. E lá tá tendo aumento das tropas russas, né? E é uma região da qual os Estados Unidos e a União Europeia, representados pela OTAN, diga-se de passagem, é uma região ali economicamente muito forte, tanto para os Estados Unidos como para a União Europeia. Vendo que essa região é uma região economicamente ativa, a Rússia está querendo, claro, né, dominar essa região para poder beneficiar o seu país. Então, assim, tudo é uma questão de poder. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu transparência à Rússia em meio à movimentação militar de Moscou perto da fronteira com a Ucrânia. A manifestação ocorreu após um encontro que o líder do bloco teve com o Dmytro Kuleba, ministro ucraniano das Relações Exteriores, conforme informações da rede britânica BBC. Então é a nossa fonte aí da nossa matéria. Abre aspas. Vemos uma concentração incomum de tropas e sabemos que a Rússia se dispôs a usar esse tipo de capacidade militar antes de realizar ações agressivas contra a Ucrânia, disse Stoltenberg, fecha aspas, que alertou Moscou para os riscos de uma eventual agressão e deixou clara a posição da OTAN de apoio a Kiev nesse caso. Então, assim, se a Rússia, resumindo a história, né? Se a Rússia não documentar e não dizer para a União Europeia e para a OTAN o porquê essas tropas estão lá, a União Europeia, junto com os Estados Unidos, representados pela OTAN, irão ficar ao lado de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Eles irão ficar ao lado da Ucrânia. A tensão militar aumenta cada dia, dia após dia, entre a Rússia e os Estados Unidos junto com a União Europeia, tá? Já venho falando isso para vocês. No final da última semana, dessa que passou, né, os Estados Unidos emitiram um alerta aos seus aliados da União Europeia sobre a possibilidade de invasão do território ucraniano pelo exército russo. Na ocasião, Washington também reforçou seu apoio à Ucrânia, que denunciou a presença de cerca de 100 mil soldados russos na região fronteiriça. Então, assim, o primeiro país com inteligência de satélites, né, de espiões e tudo mais, a identificar esse crescimento militar da Rússia na Ucrânia foram os Estados Unidos, que já alertou a União Europeia, tá? E, claro, está alinhada à União Europeia. Caso a Rússia não esclareça o porquê dessa movimentação militar nessa região, Estados Unidos irá intervir a favor da Ucrânia. O general Nick Carter, principal autoridade militar britânica, afirmou em uma entrevista à rádio local Times, transmitida no domingo dia 14 dessa semana agora, né, que o mundo enfrenta o maior risco em décadas de que um erro de cálculo gere um conflito entre a Rússia e o Ocidente. Ele destacou como indício o fato de que governos autoritários têm usado qualquer meio, entre eles o gás natural e os cyberataques, citando duas questões associadas a Moscou recentemente. Segundo Carter, as ferramentas e mecanismos diplomáticos tradicionais responsáveis por evitar um conflito durante a Guerra Fria não existem mais. Então, só para explicar isso aqui, pessoal. Após a Segunda Guerra Mundial, né, se você estudou e fez o colegial, mesmo que em escola pública, tá sabendo, né? O colegial que é o ensino médio, né? Na minha época se chamava colegial, que equivale ao primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino médio hoje em dia, né? E a gente sabe, se você não sabe, eu vou dar uma pincelada rápida aqui, não vou entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes porque o que eu vou falar hoje
Se você quiser se aprofundar, é só você procurar a gente ali na comunidade Roev, que a gente dá um curso, uma tutoria sobre as situações de filosofia e geopolítica. Então isso que eu vou falar agora para vocês faz parte do curso do qual eu ministro, né? Então a gente sabe, resumidamente, que após a Segunda Guerra Mundial, houve duas nações da qual se destacaram: os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é a Rússia, né? Mas antes de ser Rússia, era a União Soviética. E esses dois polos, eles dividiram o mundo em duas partes. Uma parte ficou com a União Soviética e a outra parte com o domínio dos Estados Unidos. Só que a Segunda Guerra Mundial, ela terminou. Porém, houve uma tensão diplomática e econômica por conta de regime e de filosofia de vida e tudo mais, de arte e tudo mais. Houve uma tensão política e filosófica entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, de ameaças. Inclusive, a retomada de satélites e de foguetes, né, de pisar na Lua, era uma meta dos dois países, do qual os Estados Unidos saíram na frente, após também muitas sabotagens à União Soviética, a antiga União Soviética, né? Formando assim uma guerra chamada Guerra Fria. Por que o nome Guerra Fria? Porque na verdade não existia o ataque militar, somente ameaças. Ameaça de um lado, ameaça do outro. Então, voltando aqui para 2021, o que o general Nick Carter, da União Europeia, da Inglaterra, disse? Que a diplomacia que existia durante a Guerra Fria entre os dois países, né, que são as ferramentas e mecanismos diplomáticos tradicionais, não existem mais. Isso significa o quê? Que pode haver aí uma invasão e uma guerra militar, não só biológica, da qual a gente enfrenta hoje em dia. Nós enfrentamos hoje a primeira guerra biológica, né, que é essa guerra aí do Covid-19. Já já nós vamos falar sobre ela. E ele disse que a soberania global isolada dos Estados Unidos, sendo o período atual novamente de bipolaridade, ficou para trás. Isso significa o quê? Que os Estados Unidos, ele não é mais o detentor das decisões mundiais, seria a polícia do mundo, né? Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, sempre foi considerado a polícia do mundo. Onde tinha um conflito, chamava os Estados Unidos e os Estados Unidos resolvia. Hoje já não é mais bem assim. Abre aspas. Sem essas ferramentas e mecanismos, há um risco maior de que esses escalonamentos levem a erros de cálculo, disse o Carter, né? Então, assim, ele já está prevendo uma situação de tensão militar entre a Rússia junto com a China, porque é o seguinte: se a Rússia entrar em um conflito militar com a União Europeia e com os Estados Unidos, você pode ter certeza absoluta que a China vai apoiar a Rússia, por conta de ser o mesmo regime econômico comunista entre os dois, certo? Então, vou deixar isso aqui registrado. A nossa próxima notícia também é entre os Estados Unidos e a China. Todo Roev News eu falo dos Estados Unidos e falo da China. A China é campeã aqui no nosso Roev News. Estados Unidos citam segurança nacional e proíbem China Telecom de fornecer serviços no país. Bom, depois que a China está atualmente com uma censura tremenda no seu país, principalmente uma censura que eu digo assim, expulsando muitas empresas norte-americanas, né, muitas empresas americanas do seu país, agora é a vez dos Estados Unidos fazer o mesmo. Os Estados Unidos não querem a China Telecom no país. Washington, que é a capital dos Estados Unidos, alega que a empresa está sujeita à influência do Partido Comunista Chinês e dá 60 dias para encerrar suas atividades no país. Olha que situação. A China expulsa empresas
norte-americanas do seu país e os Estados Unidos expulsam empresas chinesas do seu país, né? Olha a tal Guerra Fria, Segunda Guerra Fria, da qual nós estamos aí presenciando, né? E aqui na Web News você sabe, você vai se manter sempre desperto com essas notícias. O governo dos Estados Unidos, através da Comissão Federal de Comunicação, que é o FCC, né? O FCC é a sigla de Comissão Federal de Comunicações, anunciou na terça-feira, dia 26, que a empresa chinesa China Telecom está proibida de atuar em território norte-americano. Em seu relatório, o órgão afirma que a decisão é uma questão de segurança nacional, que é a mesma frase que a China usa em seu país quando vai expulsar alguma empresa norte-americana. Segurança nacional. Estamos fazendo isso pela segurança nacional. É conversa de boi dormir. É conversa de boi dormir. Os dois países estão se enfrentando desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia a tensão vem aumentando, tá? Abre aspas. Promover a segurança nacional é a parte integrante de responsabilidade da comissão, com vistas ao interesse público. E a ação de hoje leva a cabo essa missão de salvaguardar a infraestrutura de telecomunicações do país de potenciais ameaças à segurança, diz esse documento aí do Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos. A China, olha só que interessante, a China Telecom opera nos Estados Unidos há cerca de 2 décadas. E segundo essa Comissão Federal de Comunicações, teve a oportunidade de dissuadir o órgão, mas falhou nesse sentido. Agora terá um prazo de 60 dias para sair dos Estados Unidos. A decisão da Comissão Federal de Comunicações é decepcionante, diz um porta-voz da China Telecom à rede norte-americana CNN. Abre aspas. Planejamos buscar todas as opções disponíveis enquanto continuamos a servir nossos clientes móveis. Então, vocês percebem aí que a China Telecom tem 60 dias para sair do território norte-americano. E agora a nossa última notícia vem lá da Alemanha, que é uma situação bem complicada. Eu já falei isso daqui, se eu não me engano, na Web News da edição passada ou retrasada, se eu não me engano. Consulta lá que você vai ver. Situação da pandemia na Alemanha é dramática, diz Merkel, que é a ministra lá, chanceler federal da Alemanha. O país europeu vem registrando números recordes de infecções, enquanto vacinação permanece estagnada. A chanceler pede que céticos da vacinação mudem de ideia e tomem os imunizantes disponíveis, né? Então, quer dizer, lá no país ninguém é obrigado a tomar a vacina tá lá, toma quem quer, só que aí a gente está provando, está sendo provado que com a vacinação os números estão diminuindo. A chanceler disse nessa quarta-feira, dia 17, que o quadro da pandemia na Alemanha é dramático e pediu esforços para que as pessoas se vacinem o mais rapidamente. Ela ainda apelou que as pessoas que são contra as vacinas o tomem. Nessa quarta-feira, o Instituto Robert Koch, responsável pelo controle de doenças na Alemanha, reportou mais de 52.826 casos de Covid-19 no país, à medida que a quarta onda da pandemia ganha força na Europa. Em toda a Alemanha também foram registrados 294 óbitos relacionados à doença respiratória Covid-19, causada pelo coronavírus. Abre aspas, não é tarde demais para optar por uma primeira vacina, disse Merkel a um congresso de prefeitos alemães. Todos que são vacinados se protegem e protegem os outros, disse ela. E, se um número suficiente de pessoas for vacinada, essa é a saída para a pandemia, ressaltou ainda, né? O número de novas infecções diárias é maior do que nunca, e o número diário de mortes é também assustador, acrescentou a chanceler. Então a gente percebe aí uma situação
bem mesmo complicada na Alemanha. Só espero que demore para respingar aqui no Brasil. Eu espero que demore, porque senão a situação, mesmo com a pandemia, mesmo com a vacina, aqui pode se agravar. Então, assim, aqui no Brasil, pelo menos o Ministério da Saúde, junto com o governo federal, agora eles estão correndo atrás da bola, né? Hein, ô seu Bolsonaro? Agora você tá correndo atrás da bola, né? Tá querendo recuperar o tempo perdido, mandando vacina aqui pra galera. Nós temos um lote que tá chegando da AstraZeneca, que é uma vacina que está sendo proibida lá nos Estados Unidos e em outros países, mas é o que nós temos para hoje. E o Butantan, aqui de São Paulo, que é o Instituto Butantan, que é responsável aí pelo desenvolvimento de vacina, de medicamentos, de estudos sobre doenças pandêmicas aqui no nosso país, também tá aconselhando que nós que tomamos a primeira e a segunda dose façamos a dose de reforço. Então aqui no Brasil pode ser que não exista uma situação tão grave, mas eu, como profissional da área da saúde, aconselharia todos no carnaval a tomarem as medidas de proteção necessária. Eu ainda acho muito cedo para liberar as porteiras. Jogos de futebol, competições esportivas, carnaval, aglomeração em massa, shows, eu ainda acho cedo. Nós ainda estamos na curva. Temos que tomar cuidado com isso. E hoje termina por aqui a nossa edição semanal do Roev News. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e se inscreva aqui no canal. Aquele abraço, valeu!